Tiago. Sexta-feira, dia de bate-papo filosófico aqui no Jornal Progresso, que fala de tudo. Não tem limite de assunto aqui no nosso Jornal Progresso. Filosofia é, sim, muito importante. Esperança sem perspectiva só prolonga o sofrimento. Tema de hoje escolhido pelo nosso pensador Tiago Landino. Tiago. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os rádio ouvintes. Saudade, viu? A Covid visitou a minha casa e aí eu tive que... Novamente, Tiago. Pois é, novamente. Mas dessa vez agora com as vacinas, João, foi uma gripe leve, né, para a maioria de nós. Só minha esposa que sofreu um pouco mais, porque ela vive num regime alimentar diferente, né? Mas felizmente também ela conseguiu sair ilesa dessa segunda leva de Covid. Né? Pois é, santa vacina, não é? Pois é, santa vacina. Né? Aí na outra sexta teve a nossa eliminação, né? A eliminação da seleção brasileira, né? Que não transmitimos aqui. E semana passada eu tentei em Salgueiro, mas aí havia problema com a internet. E o fato é que 3 semanas longe, né, deu uma saudade aqui. Muito, né, bem, para Tiago. Nosso pessoal. Nós também sentimos. Um grande abraço para você, Tiago Landim. Tiago, por que esperança sem perspectiva só prolonga o sofrimento? Explique esperança sem perspectiva. Primeiro, fazer justiça a Nietzsche. Né? Essa é uma expressão que está no livro do Nietzsche, Humano, deveras humano, de fato muito humano. Né? E o Nietzsche, ele faz um aforismo em relação a uma história lá dos antigos. Né? Se diz na mitologia grega que quando Prometeu roubou o fogo lá da montanha dos deuses, Zeus mandou para a humanidade, através da Pandora, uma caixa cheia de males, né? A famosa caixa de Pandora. E nessa caixa teria toda sorte de males que a humanidade hoje tem. Né? E o Prometeu tinha um irmão imprudente, que era o Epimeteu. E quando recebeu essa caixa, o Prometeu não estava, e o Epimeteu, de forma imprudente, abriu a caixa. Assim que abriu a caixa, começaram a sair todos os males, né, que, segundo a mitologia, eram seres alados, então saiu voando e se espalhando rapidamente pela humanidade. Quando o irmão do Prometeu se apercebeu da besteira que havia feito e foi fechar essa caixa, finalmente conseguiu fechá-la. Aí diz, ele só deixou, a única coisa que tinha lá, segundo a mitologia, que era boa, era a esperança. E aí, quando foi fechada, a esperança ficou lá, de tal sorte que nós temos todos os males sem a esperança. Quando Nietzsche pega essa realidade, essa história... Perdão, gente, que a Covid deixa... a Covid ainda deixou... Ele trouxe mais água. Ainda a Covid me deixou com isso. Mas só terminando essa história da mitologia, o Nietzsche diz o seguinte, que a humanidade agora está de volta com essa caixa, e ela pode abrir essa caixa com esperança a qualquer momento. No entanto, para Nietzsche, a esperança é uma coisa ruim. Por quê? Porque ele diz, João, que a esperança, ela retarda, ela nos inibe, ela nos impede de lutar contra os males que estão espalhados pela humanidade. Ou seja, nós, de posse da esperança, nós ficamos esperando e nada fazemos em relação ao combate a esses males. Né? Então, é nesse sentido que eu trouxe, como sempre, não uma provocação para a gente discutir aqui. Então, uma esperança sem uma perspectiva, ou seja, sem uma possibilidade de levar algo de superação daquilo para o qual a gente espera, ou seja,
que não nos aproxime do objeto ou da finalidade esperada, ela apenas prolonga nosso sofrimento. Seria essa a provocação que eu lanço agora de volta para você. Um assunto interessante, aliás, vamos complementar aqui a fonte do Tiago, não é? O filósofo alemão Nietzsche, considerado um dos mais inteligentes filósofos da era moderna, não é? Da era contemporânea, que viveu apenas 55 anos de idade, né? Alemão, que era aliás, ele não era apenas filósofo, mas era filólogo, era crítico cultural, era poeta, dramaturgo, fez muita coisa nos seus 55 anos. Sim. E aí a gente se reporta às idades mais antigas, como o pessoal vivia pouco, não é? Uma pessoa com tanta inteligência, com tanta ação literária, com tanto um pensador, tudo, morreu muito jovem, morreu muito novo, 55 anos de idade, né? Sim. A expectativa de vida naquele tempo era, de fato, muito pequena, porque grandes nomes morreram muito cedo. Agora, é um tema interessante, não é? Porque não se pode... Assim, obrigado, Vitor, trazendo mais água aqui, o nosso Vitor tão gentil. Não se pode se focar apenas na esperança para se construir dias melhores, né? A esperança não pode ser uma coisa que se nutra, que a pessoa nutra sentada, absolutamente só sentada, esperando que haja dias melhores, que lhe aconteça dias melhores, que tudo. Ele tem que formar perspectivas, ele tem que fazer parte de um conjunto que forme perspectivas também. Ou seja, tem que ter ação para que se possa fazer da esperança uma boa perspectiva para uma vida melhor, para um estado melhor, para uma cidade melhor, enfim. Eu acredito que tem muito sentido a provocação do Nietzsche. E assim, João, aí fazendo a junção do Nietzsche com um pensador brasileiro, que é o Paulo Freire, ele inclusive, ele constrói, né, o verbo esperançar. E aí ele faz a diferença do verbo esperar, que ele está ligado à esperança, com o esperançar, que ele chama de esperançamento, né? O que é que seria esse esperançar? Ele diz, seria eu criar as condições para que a minha esperança possa ter efetividade. Ou seja, não é ficar, né, como diz o Raul Santos Seixas, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esperando, né, apenas que as coisas se realizem sem que nós façamos a efetividade daquilo que a gente almeja. Então, tem muita gente que fica esperando que as coisas aconteçam de forma mágica, né? Nós temos, estruturalmente, infelizmente, no Brasil, né, se espalha um modelo de religião. O Murilo falava agora das várias realidades do lixo, né, e provocava aqui na saída, não vou falar disso porque tem aqui um diácono, não sei o quê, mas a gente às vezes tem uma religião carregada de visões mágicas. Eu fico esperando que Deus me consiga um emprego, eu fico esperando que Deus resolva meu problema, eu fico esperando, por exemplo, que Deus coloque na cabeça dos políticos para dizer onde é que está o dinheiro que estava para essa história do lixo. A gente está falando da taxa do lixo. Uma pergunta que me ocorre é, mas antes tinha dinheiro para o lixo, por que é que agora a gente tem que tirar um dinheiro extra para que as coisas do lixo possam ser viabilizadas? Ah, mas foi uma lei federal, certo? Essa lei federal foi criada por seres humanos, né? Então, onde é que foi parar o nosso dinheiro para que o lixo pudesse... Eu sou terminantemente contra essas novas taxas, porque eu penso que nós temos um país que já carrega muito, né? Me ocorre pensar que algo está sendo esquecido, né? A história da fiscalização, vocês falavam dos vereadores, então, vamos esperar que vereadores façam isso. Não, vamos cobrar que os vereadores fiscalizem o dinheiro para que os dinheiros possam ser utilizados de forma correta. Eu também concordo quando você diz que os vereadores não deveriam ganhar mal. Não, porque inclusive quanto menos ele ganhar, né, mais ele poderá ser tentado
para que consiga outras formas de suprir as suas necessidades. A gente quer governantes bem pagos, a gente quer vereadores bem pagos, porque a gente quer efetivar a nossa esperança. Nós temos esperança nos políticos que estão entrando agora, né, no executivo, em algumas coisas do legislativo, né? Mas essa esperança da gente é no sentido de vigiar, de cobrar, de construir as coisas. O vereador chega, o senador chega, o governador chega e diz: olha, eu não tenho condição de governar se eu não tiver uma estrutura mínima, né? O presidente agora, o presidente eleito, né, acabou de aprovar uma PEC e que as pessoas dizem: vai precisar negociar. Pronto, ele não foi esperando que os deputados e senadores aprovassem as suas coisas. Ele foi esperançando, ou seja, ele foi criando as condições, negociando, né, conversando, dialogando, ou seja, tem muita gente dizendo que a política está de volta. Por quê? Porque executivo e legislativo, e você, João, foi do executivo, você sabe que para façam acontecer algumas políticas no município, no estado, no país, você precisa dialogar muito com todas as forças vivas da política. Ou seja, se o político que está ali à frente de alguma coisa, ele precisa fazer esse movimento em direção daquilo que ele quer que aconteça, nós da população também precisamos fazer. Deixar de esperar as coisas, inclusive esperar que Deus me faça isso, Deus me faça aquilo. Eu fico, às vezes, como diácono, eu fico dizendo para as pessoas nas igrejas, eu digo: olha, vocês falam que Deus é o Deus do impossível, então vamos deixar para Deus resolver o que é impossível. Aquilo que é possível para nós, façamos nós. Né? Para que nós não fiquemos apenas dependendo de algo que, como diz o Nietzsche, nos puxa para ficarmos suportando os males. Eu espero, né? Eu brincava às vezes com minha mãe ficava dizendo: não, mas a gente está aqui só de passagem. Eu digo: mas a gente está aqui de passagem, mas a gente tem que fazer já aqui uma construção daquilo que se propõe. Né, daquilo, né, a gente tem que trazer, como dizia Santo Agostinho, a gente tem que fazer na cidade dos homens um pouco o modelo, né, daquilo que a gente percebe através da fé, que é a cidade de Deus, né, para que nós possamos construir as coisas. Então, esse período agora, período de Natal, que muitas pessoas tendem a ficar mais dóceis, mais circunspectas, mais introspectivas, né? Olhando um pouco para dentro, fazendo um pouco a avaliação de final de ano, né? E tem uma tendência a aumentar esse sentimento de esperança. Eu convido o nosso ouvinte a que ele possa, que esse sentimento não seja de esperança, seja de esperançamento. Né? Que a gente possa efetivamente dizer: não, quais são os males que eu tenho que combater, não no próximo ano, não, a partir de hoje, em mim, né? Na relação com os outros, na relação com a sociedade, na minha igreja também, nas relações, nas mais diversas possíveis, ou seja, efetivamente construir aquilo que a gente espera que aconteça. O Tiago Landim, que é pensador, filósofo, professor, diácono da Igreja Católica, não é? Nosso querido Tiago Landim, uma pessoa muito inserida nos nossos contextos sociais, culturais aqui da região do Cariri, já cumprimentado aqui pelo querido Antônio Josimar, desejando ao Tiago Feliz Natal. Nós também desejamos ao Tiago Landim um Feliz Natal, toda a sua família tão bonita, e com todos extensivos a todos os nossos ouvintes também. Um grande abraço. Que não tenhamos mais nem notícia de Covid em 2023, né, Tiago? Covid que o acometeu duas vezes. Duas vezes. Sim, João, eu penso que a gente já está, de certo modo, construindo um pouco isso, né? Eu fiquei muito feliz com a indicação da doutora Nilce para o Ministério da Saúde, né? Uma técnica, uma pessoa que foi premiada, inclusive, recentemente, né? Uma pessoa que tem tudo para que nós possamos recuperar o nosso calendário de vacina. Nós estamos com déficit em vacinas com poliomielite, né? Que é absurdo, né? 70% das crianças ainda foram alcançadas pela segunda dose da vacina. Então, assim, nós precisamos começar a convidar a população, e eu acho que essa sinalização
eu quero ficar só na doutora Nise para dizer, nós já temos motivos para celebrar 2023. E eu desejo a mesma coisa para você, João. Nós temos agora, né, vamos ter a vice-governadora, aliás, a atual governadora e nosso ex-governador como ministros, né, levando o nosso modelo de fazer esperançamento do Ceará para o Brasil. Ou seja, nós já sabemos fazer essas coisas, gente. Nós somos de um lugar onde, a duras penas, nós vamos construindo isso. E eu sempre desejo isso, que o amor possa disseminar em nós, instigar em nós essa vontade de fazer o bem para os outros. Eu desejo para a tua família isso, e desejo para todas as famílias dos nossos ouvintes. Um grande abraço. Obrigado, nosso Landim, em mais uma sequência Bate-Papo Filosófico.